بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Louvado seja Allah, o Criador de tudo quanto existe neste universo. Paz e bênçãos de Allah estejam com seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juntamente com a sua família, seus companheiros e aqueles que ainda seguem a sua orientação até o último dia da saída desta vida terrena. Estamos aqui para mais uma vez, assim como falou nosso irmão Isaac, o nosso moderador, não é? Estamos a recomeçar com as nossas atividades, não é? Atividades essas que a gente vinha desenvolvendo antes do Ramadã até dentro do Ramadã, não é? Então nós não vamos parar, vamos continuar, porque assim manda a nossa religião, não é? Allah subhanahu wa ta'ala diz, profeta diz: "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira." Diga, Muhammad, que este é o meu caminho, não é? Que chama as pessoas com o conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala me concedeu. Eu e aqueles que me seguem, não é? Não pertencemos aos que associam Allah subhanahu wa ta'ala com outras divindades. E Allah subhanahu wa ta'ala não para por aí, chamou o Corão de Al-Dhikri. Al-Dhikri significa recordação, não é? فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين, não é? Recorde significa falar de Allah. Recordar é aquilo dito, falar-se de Allah, falar-se aquilo que são os ensinamentos do Islã, para que as pessoas tirem alguma vantagem, não é? Agora, indo para aquilo que é o nosso tema, escolhemos para hoje a ação que irá acontecer, ou o ibadah que irá acontecer daqui a sensivelmente um mês, ou menos que isso, não é? Que é o Hajj. Hajj em língua árabe. E a palavra Hajj em língua árabe traduzido para o português seria o quê? Seria decisão, não é? Ou então intencionar em chegar a um certo lugar, não é? Este é o termo linguístico que nós podemos encontrar na palavra Hajj. Agora, na terminologia jurídica, istilahan neste caso, significa a pessoa intencionar, tomar a decisão, não é? De visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, que se encontra na cidade santa ou sagrada de Meca, não é? E não há outra casa sagrada dentro da cidade de Meca que é a melhor de todas, que o Kaaba, não é? Aquela casa de 4 paredes, é um cubo. Mais adiante falaremos um pouco do seu historial. Isto é que é o quê? Hajj. E qual onde é que se enquadra o Hajj no Islã? Será que é uma prática facultativa ou uma prática obrigatória? Os álimos estão unânimes de que o Hajj é de caráter obrigatório, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. E uma das obrigações que vem da parte de Allah é as pessoas, não é? Saírem e se dirigirem à cidade de Meca com o intuito de observar este ritual do Hajj, não é? Mas com uma condição: se tiver as condições
que facilitam a sua viagem, e a saúde que vai facilitar assim em observar o Hajj. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou naquele hadith que é conhecido por muitos de nós, dizendo: Bunya al-Islam ala khamsin. A religião islâmica foi erguida, foi construída com 5 pilares que são fundamentais, não é? Shahadatu an la ilaha illallah. Primeiro, são os 2 testemunhos, não é? Testemunhar de que não há outra divindade merecedora de adoração ou digna de adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Wa anna Muhammadan Rasulullah, e que o Muhammad é o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Em outras versões encontramos wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, que Muhammad é seu servo e mensageiro. Qual é a vantagem que tiramos neste pilar? O primeiro testemunho certifica de forma clara de que a divindade pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, porque nega-se outras divindades. La ilaha, não há, não é, Deus que merece ser adorado senão Allah subhanahu wa ta'ala, o único. O segundo testemunho nega a questão de adoração para com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apenas reconhecendo o quê? De que o Muhammad é enviado de Allah subhanahu wa ta'ala e seu servo. No momento em que ele é servo, significa que não se pode tomar o profeta como um ser adorado, não é? Este é o primeiro pilar, é a chave para entrar no Islã. Depois segue-se a observação de Salat, que é a ação mais valiosa em termos de prática de todas as ações que nós praticamos. O Salat, ou a oração, é a ação mais valiosa. O Iqam Salat, a observância do Salat, que são 5 orações obrigatórias para o muçulmano. Depois é o Zakat. O Zakat significa caridade obrigatória. É uma espécie de caridade, mas que é de caráter obrigatório para quem tem as condições. E é obrigatório tirar uma vez por ano. Não vamos aqui debruçar suas condições, como e quando que se deve tirar, porque não é o tema que estamos aqui a tratar, não é? Depois do terceiro pilar, encontramos o pilar mais vulgar e o mais conhecido, que é o quarto, o jejum do mês de Ramadã, não é? Depois daí temos o último pilar, que é a questão de observar o Hajj, a peregrinação, que é o tema nosso hoje. Então, além de ser uma adoração, também é um dos pilares que ergue o Islã, não é? Então, todos os pilares são de caráter obrigatório, dependendo da condição de cada pilar. E este é um dos pilares, é uma obrigação que não é obrigatória para todos, mas para quem possuir as condições para tal, não é? Num outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia: Ya ayyuhan nas, qad farada Allahu alaykum al-hajj fahujju. Ou humanos, Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório para vocês o quê? O Hajj. Então, que observem este Hajj. Na unanimidade dos ânimos dizem que o Hajj deve ser observado de forma imediata. Yani, al-Hajj faridatun ala al-ajjal. Significa que quando você tiver as condições, não pode retardar. Tem as condições para fazer o Hajj, deve se preparar e viajar para fazer o Hajj. E não ficar a adiar como fazem algumas pessoas, que é de fazer, ainda sou jovem, ainda tenho muitos planos, não sei isto, aquilo, e vai passando o tempo, porque os planos nunca acabam, e a pessoa pode acabar de não cumprir com esta obrigação. E se assim for, e se a pessoa for a morrer nesta situação, estará a morrer como o quê? Como um pecador, não é?
E aquele que é contra o Hajj, não é? Não reconhece a obrigação de ir peregrinar à casa de Allah subhanahu wa ta'ala em Meca, esta pessoa automaticamente, se não reconhece, torna-se uma pessoa não muçulmana naquele preciso momento, até que ele faça tauba. Então, este é que é o Hajj.